Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui nesse esquenta da virada feminista online. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. Eu sou João Lúcia Batista, integro a equipe do Cefêmea. Estou também integrante da coordenação colegiada da plataforma DESC e sou ativista da Articulação de Mulheres Brasileiras. E vou conversar um pouco com vocês sobre o alerta feminista que as entidades do feminismo brasileiro, no conjunto da Frente Nacional pelo fim da criminalização das mulheres e legalização do aborto, produziu para esse ano, para as mobilizações de 28 de setembro, num chamado às entidades que defendem os direitos humanos das mulheres, que defendem o princípio do Estado laico na nossa República Democrática Brasileira, população LGBT. Estamos aqui com esse documento e reunimos alguns projetos de lei que estão em curso, tramitando no Congresso Nacional e que concorrem para a retirada dos direitos que nós mulheres brasileiras já conquistamos. Vai ser o mote do nosso 28 de setembro, desse mês de luta que se inicia com esse esquenta, que a gente está chamando a sociedade brasileira, convocando as mulheres brasileiras a que se mobilizem e se juntem a nós nessa grande denúncia que precisamos fazer contra a ofensiva do parlamento brasileiro, representado em sua grande maioria por homens, e que estão legislando sobre nossas vidas. É importante considerar que todos esses PLs são de autoria de homens, eles são protagonizados por parlamentares homens, eles são debatidos e disputados pelos homens. E aí existem concepções que estão em jogo hoje na nossa sociedade, dentro do parlamento brasileiro, e que são incompatíveis com o avanço que as mulheres brasileiras na sociedade brasileira conquistaram. Não é? O direito ao voto, o direito à educação, o direito a decidir pelo trabalho, o direito a estudar. Todo o enfrentamento que fizemos e que continuamos fazendo contra a violência nós mulheres, contra a violência e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Todas essas premissas, essas lutas, elas estão hoje em sério risco de retrocesso e de que nós mulheres tenhamos o nosso status social, nossa cidadania, nossos direitos retirados, recolhidos, reprimidos por esse parlamento que não nos representa. Então, é importante dizer que a gente tem um conjunto de 5 projetos de lei que concorrem seriamente para que continuem ocorrendo morte de mulheres em situações de aborto clandestino, por interrupção de gravidez voluntária em condições inseguras e de alto risco para suas vidas. É importante dizer que na última pesquisa nacional sobre aborto, feita pela organização ANIS, em 2010, foi identificado que 1 entre cada 5 mulheres brasileiras em idade reprodutiva já fez um aborto na vida. Mulheres casadas e com pelo menos 2 filhos, que decidiram pela interrupção conjuntamente com seus maridos e companheiros. Decisões que foram tomadas sobre um projeto de vida familiar, uma decisão que a gente chama pragmática. A gente tem no Brasil a ocorrência de pelo menos a cada 2 dias uma morte de mulheres em situação de aborto inseguro. Então a gente entende que essas mortes elas são plenamente evitáveis e que isso é uma forte demanda da sociedade brasileira, das mulheres brasileiras. As mulheres elas tomam decisões, sempre tomaram essas decisões, e é importante dizer
que a decisão por um aborto, por uma interrupção voluntária de gravidez, não é uma decisão fácil. Ela é uma decisão bastante difícil, dolorida, angustiada, mas as mulheres decidem. E hoje, dado essa ofensiva conservadora que acontece no Congresso Nacional, mas também na sociedade brasileira, com a volta de um pensamento conservador altamente moralista e cerceador da nossa autonomia e da nossa autodeterminação, as mulheres têm se submetido a procedimentos cada vez mais invasivos, violentos e que colocam em risco as suas próprias vidas. Eu queria falar também que no escopo dessa legislação que está sendo debatida por esses homens, por esses senhores deputados, homens, todos eles, no Congresso Nacional, existem algumas ideias que são muito perigosas e que vão na contracorrente, como eu já disse anteriormente, dos avanços que nós mulheres que conquistamos lutando, que conquistamos desde a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. E então, retomando aqui esse processo, esse nosso diálogo, teve uma leve parada agora, que a transmissão caiu. Eu quero dizer que é preciso que estejamos atentas ao que o conteúdo dessa legislação propõe para a nossa vida. Eles estão legislando sobre nossas vidas, sem nos consultar, sem considerar as inúmeras manifestações, as ações que temos feito contra essa iniciativa de retrocesso e de retirada de direitos. Por exemplo, esses parlamentares que estão no Congresso Nacional desconsideram toda a nossa movimentação, a nossa presença nas ruas, na chamada Primavera Feminista, quando fomos enfáticas em rejeitar o PL 5069, que é um dos PLs que retrocede o que conquistamos, por exemplo, no atendimento às vítimas de violência sexual. Né? O PL sugere que voltemos à nossa própria revitimização, que a gente refaça a rota crítica da violência institucional. O PL sugere que tenhamos que, de novo, recorrer a um boletim de ocorrência, para depois chegar na unidade de saúde, para depois ainda, com muita decisão, muita convicção, passando por cima da nossa própria dor, que a gente reivindica, inclusive, a anticoncepção de emergência, e ainda sendo submetidas a talvez que o posto de saúde queira não nos administrar. Ou seja, temos uma legislação que está impulsionando e fortalecendo iniciativas antidireitos na sociedade e, sobretudo, também no atendimento de saúde. Eu acho que é muito importante que tenhamos em mente que nós já temos conquistas em relação ao atendimento à violência, aos casos de estupro, aos casos de estupro de violência doméstica e sexual, aos casos de abuso sexual, aos casos de a urgência do aborto, no caso da vida da mulher está em risco, a urgência de aborto para um caso de um feto anencéfalo. Então, são 3 situações que nós temos o aborto legalizado no Brasil e que esses PLs estão querendo retroceder. Porque uma das questões é imprimir, emplacar em diversos PLs o direito à vida desde a concepção. Nós temos, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, a compreensão e garantido em lei que, por exemplo, a primeira infância é do nascimento até os 6 anos de idade. E que, para essa vida que nasce, há um conjunto de proteção, incluindo o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, a ideia do direito à vida desde a concepção retira essa prerrogativa.
retira a prerrogativa, inclusive, se nós mulheres quisermos interromper uma gravidez numa situação de estupro. Então, o alerta que nós estamos divulgando nessa semana, que começou com esse esquenta da virada e que nós vamos denunciar, né, no Brasil até o 28 de setembro, ele coloca pelo menos 3 questões que eu considero de alta gravidade. Uma delas é que querem fazer crer que o aborto é crime mais grave do que estupro, conforme eu já falei aqui. Então, com base nessa premissa, há projetos de lei que aumentam a pena para as mulheres que praticam o aborto, ao mesmo tempo que amenizam a pena para os estupradores. Existe também uma outra ideia que é que um óvulo fecundado ou um embrião deve ser reconhecido e tutelado pelo Estado como um sujeito de direito igual à pessoa nascida viva. Essa ideia pretende extinguir o direito ao aborto nos casos, como eu já falei também, permitidos pelo Código Penal desde 1940. Por exemplo, com risco de vida grave para a gestante. Ou, né, pela recente decisão do Supremo nos casos de anencefalia. Existe também uma outra ideia bastante perigosa no conjunto desses projetos de lei que querem fazer crer que a vida do feto em formação é mais importante do que a vida da mulher. Esta ideia desconsidera o princípio da ponderação de direitos, através do qual mulheres gestantes têm precedência de direitos sobre o embrião, ou seja, no período inicial da gestação. Querem preservar a vida do embrião a qualquer custo, mesmo que seja em detrimento da qualidade de vida e dos direitos humanos de uma pessoa nascida e vivente como uma mulher grávida, adulta, adolescente ou jovem. Essa postura nega o direito da interrupção da gravidez, mesmo nos casos em que ela resultou de incesto ou abuso sexual de menor. Querem fazer crer também que o aborto se equipara a um assassinato. Tem uma outra ideia bastante perigosa e que acho que é um retrocesso total, porque, inclusive, existe uma ideia, uma premissa básica de parlamentares associados ao movimento pró-vida, associados a movimentos de extrema-direita da Igreja Católica, que eles acham, inclusive, que nós não temos o direito ao planejamento reprodutivo. Ou seja, nós não podemos usar a pílula anticoncepcional, nós não podemos buscar métodos contraceptivos como um diafragma, por exemplo, porque nós mulheres não temos o direito de planejar a vida de um ser que para eles é transcendente, que está para além do nosso corpo. Então, ou seja, a política de planejamento familiar no Brasil corre riscos. Nós não teremos mais a chance de planejar as nossas famílias. Ou seja, cada vez que um casal praticar sexo sem proteção, estará correndo o risco de ter mais um membro acrescido nessa unidade familiar. Então, eles defendem que o sexo é exclusivamente para a reprodução e ignoram o direito ao planejamento reprodutivo. Esses setores religiosos coíbem e desestimulam o uso de métodos para evitar a gravidez, para evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, propõem que sexo se restrinja a quando se deseja ter filhos e que esta prática seja exclusiva do casamento, óbvio, e também do casamento heterossexual, revelando também o quanto essas leis estão impregnadas de lesbofobia. Então, existe aqui uma negação de um direito constitucional ao planejamento da gravidez e também estão negando às mulheres a plena vivência da sexualidade. Negam os direitos reprodutivos e negam, inclusive, o avanço científico relativo às técnicas de reprodução humana. Então, tudo que nós temos sobre a reprodução humana, os bebês planejados, fertilização in vitro, tudo isso está correndo sérios riscos de não ser mais permitido no Brasil, caso esse conjunto de legislação seja aprovada.
e seja aprovada, assim, a toque de caixa, em processos extremamente autoritários que ocorrem dentro do Congresso Nacional, sem o devido processo regimental legislativo, sem audiências públicas em que as duas partes, pelo menos interessadas, né, os movimentos a favor do aborto e contra a legalização do aborto no Brasil, sejam ouvidos e tenham a oportunidade de colocar suas argumentações. Esse processo legislativo, esse devido processo legislativo tem sido cerceado também no Congresso Nacional. Então, assim, foi também durante um período a construção, né, a sustentação, implementação de comissões especiais em que esses parlamentares fizeram palcos, né, palcos eleitorais que atenderam aos interesses de suas denominações religiosas, porque é importante também dizer que essa ofensiva conservadora antidireitos, ela também tem uma perspectiva extremamente fundamentalista. Esse conjunto de PLs e esses representantes estão também no Congresso Nacional defendendo ideais, ideias, interesses, negócios de igrejas, né? E hoje nós temos, além dos interesses da Igreja Católica, nós temos os interesses das igrejas chamadas das religiões neopentecostais, das igrejas de franquia, né? Que tem um conjunto de interesses também que são financeiros, de isenção de impostos, conseguiram isenção de imposto de renda para os seus orientadores, os seus pastores. Então, existe hoje uma ofensiva política de defesa desses interesses, como de legitimidade também diante da laicidade do Estado brasileiro, de que as religiões possam fazer força e presença na política brasileira através desses representantes e através da defesa de seus direitos, colocando em risco a defesa e os direitos, né, das pessoas que não professam suas religiões. Então, isso é também uma denúncia que nós fazemos aqui também e que a virada feminista no dia 27 vai falar também. Nós teremos algumas mulheres falando sobre o princípio da laicidade do Estado e as ameaças que nós sofremos hoje com essa incidência religiosa sobre as políticas públicas, sobre os projetos de lei. Eu acho que quero dizer ainda que, por fim, o cerne também, né, filosófico, digamos assim, desses projetos de lei, se referem também à crença de que a concepção é um milagre. É um milagre, então é uma dádiva divina para as mulheres, então por isso que nós não temos o direito ao planejamento, nem à contracepção, e muito menos ao aborto, em caso de estupro, de risco de morte. E aí eu acho que a gente precisa discutir sobre isso e denunciar, e dizer também que isso coloca em xeque políticas de adoção, por exemplo, por casais homoafetivos, né? Então, tem também, junto a essa ofensiva antidireito de nós mulheres, também uma ofensiva profunda a toda a agenda e toda a demanda por direitos da população LGBT, por exemplo. Nós também entendemos que essa ofensiva ela também está estendida na educação brasileira através da movimentação desse movimento chamado Escola Sem Partido. O movimento Escola Sem Partido ele vem dar suporte a todas essas ideias de retrocesso, contra a igualdade de gênero. Ele avança para que a gente não promova nunca no Brasil, na educação brasileira, a educação não sexista. Então, se a gente imaginar um futuro de médio prazo, 10 anos, ou mais longo prazo, 20 anos, nós teremos o aprofundamento, por exemplo, da cultura do estupro no Brasil. Nós não conseguiremos educar nossas crianças, meninos e meninas, numa concepção de que homens e mulheres têm direitos iguais, de que as mulheres não merecem, não podem ser atacadas no meio da rua ou dentro de suas casas.
por seus pais, por seus padrastos, pelo namorado de suas mães, pelo irmão mais velho, pelo tio que vai visitar. Nós nunca vamos avançar na ideia de que os homens também podem ter uma outra vivência, uma outra experiência da sua identidade de homem, da sua sexualidade. A gente não vai conseguir avançar no Brasil para enfrentar a violência doméstica, porque desde que existem movimentos que estão avançando na sociedade, ganhando alguns corações e mentes para que essa ideia de que não deve haver educação para a igualdade de gênero ou para a igualdade entre os sexos, a gente está contribuindo, a sociedade brasileira, né, as pessoas que se omitem ou que concordem com isso não estão tendo o devido cuidado ou não estão refletindo adequadamente sobre o risco de retrocesso que isso significa para a nossa sociedade no futuro. Então, nós vamos aprofundar os indicadores de desigualdade, de violência, de feminicídio, de abuso sexual intrafamiliar, por exemplo. Acho que esse alerta nos chama a atenção e é isso que o movimento de mulheres organizado no Brasil, o movimento feminista, vem alertar, vem chamar a atenção para esse processo que estamos construindo e convidando a todas as mulheres e aos homens também, e a toda a população LGBT, para que possa acompanhar e somar com a gente nesse debate. Nós precisamos falar sobre aborto 24 horas. Nós precisamos falar sobre essa violência, sobre essa ofensiva conservadora antidireitos que está em curso no Congresso Nacional Brasileiro e que tenta retroceder, inclusive nos direitos que já conquistamos. Então, esse é o chamado, a virada acontece no dia 27 para o dia 28. O dia 28, a ideia é que estejamos ocupando as ruas, que estejamos também propiciando atos políticos, diálogos provocativos com os nossos parlamentares, tanto no Congresso Nacional, como no Legislativo Estadual, como no Legislativo Municipal, porque uma questão também que é extremamente preocupante é que essas leis que estão sendo propostas no Congresso Nacional, elas estão se enraizando pelo Brasil, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Então é importante que estejamos atentos e atentas para que a gente possa promover um grande ato de resistência mesmo, para que a gente possa informar a população o que tem acontecido, e que a gente possa, inclusive, propiciar um debate justo, um debate equitativo, um debate assertivo, de opiniões que podem ser divergentes, mas que a gente precisa construir na sociedade brasileira consensos e convergências. Não é porque o último censo do IBGE demonstrou que existe uma maioria de população que se diz cristã no Brasil, que todos os ateus brasileiros, ou as pessoas que não professam fé, ou as pessoas que são de religiões minoritárias, tenham que ser submetidas aos preceitos morais e religiosos da suposta maioria de adeptos da fé cristã no Brasil. Isso também é um debate extremamente importante, é uma observação que a gente precisa ter, é um debate que está latente na sociedade brasileira. Nós precisamos entender o significado do que é ter uma sociedade em que o Estado é laico. O Estado laico, em princípio, ele defende que todas as religiões tenham igualdade de condição de expressão religiosa, e não de que uma religião prevaleça sobre as outras. E é isso que está acontecendo no Brasil, essa flexibilização, essa tentativa de tensionamento, de flexibilizar a noção, o conceito, o princípio da laicidade do nosso Estado brasileiro. Então, precisamos também dialogar e falar sobre isso, no que isso incide sobre nossas vidas. Então, se a política pública de saúde e educação é universal, ela é para todos os brasileiros e brasileiras, e não para brasileiros de credo A, ou credo B, ou credo C. Então, nós temos, inclusive hoje no Brasil, em curso,
no STF um debate muito importante, extremamente significativo também, sobre a questão da educação é, não confessional, né, não obrigatória no Brasil. E esse debate está sendo realizado, vai ser retomado agora até o final do mês, e ele pretende regulamentar o ensino religioso no Brasil, para que de fato ele seja não confessional e não obrigatório, e que as crianças brasileiras, os adolescentes brasileiros tenham oportunidades de também experimentarem outras atividades naquele horário que é dado na grade curricular brasileira atual para o ensino religioso e que tem provocado discriminação, perseguição, violência, né, dentro das escolas brasileiras. Então, eu quero encerrar essa participação hoje chamando atenção para esses temas, a necessidade de que a gente possa avançar, de que a gente possa estimular nossos amigos, nossos parentes, os companheiros de trabalho a entrar nesse debate, que a gente possa dialogar com as pessoas na rua, na fila do ônibus, no supermercado, sobre o que tem acontecido na sociedade brasileira. Esse é o momento em que nós não podemos ficar omissas nesse debate. E é isso, eu quero agradecer e vamos seguir, né? Nesses dias, amanhã tem mais esquenta. Dia 27 estaremos 24 horas falando sobre aborto. E no dia 28 estaremos nas ruas para denunciar essa ofensiva conservadora contra os direitos das mulheres.